Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 12 até o versículo de número 1 até o 19. Filipenses capítulo de número 1, versículo 12 ao 19. Os irmãos acharam? Amém. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneiras que as minhas algemas em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade, este por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles que contudo pregam a Cristo por discórdia, insensatamente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Louvado seja o nosso Deus. Poder sentar os irmãos em nome de Jesus Cristo. A gente olha para essa carta aos Filipenses, logo nos chama a atenção alguns pontos nessa carta. E o primeiro ponto que nos chama a atenção era que o apóstolo Paulo, por mais uma vez, ele estava preso. E a prisão do apóstolo Paulo não era uma prisão porque ele era um transgressor da lei, não era porque ele matava, não era porque ele roubava, não era porque ele cometia alguma coisa que a lei falava que não podia. Mas o apóstolo Paulo estava preso por causa somente de uma coisa. Que coisa é essa? Por causa de pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Nós entendemos que pela própria palavra de Deus, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele se revela a Paulo, transformando ele de Saulo para Paulo, que a palavra de Deus nos fala que caiu como se fosse escama dos seus olhos. Os seus olhos foram abertos, o seu entendimento foi aberto para a luz da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o mesmo texto lá em Atos dos Apóstolos vai nos dizer que agora Jesus Cristo fala para ele que importava ele padecer e padecer pela igreja do Senhor, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, como é narrado também nessa carta aos Filipenses, quando ele está preso, ele passava muitas aflições e sofrimento, não mais agora pelos seus desejos, pelas suas ambições próprias, mas agora os sofrimentos que ele passava agora para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao ponto que ele fala o que importava para ele pregar o Evangelho de Cristo e Cristo crucificado. Independente das circunstâncias propostas para ele, se eram circunstâncias boas, se era um ambiente hostil ou se era um ambiente doméstico ou não, ele não se importava com isso. A importância que ele dava era que Cristo vinha ser exaltado através dele.
E mais uma narrativa, agora em Filipenses, ele fala que ele queria santificar os filipenses. E santificar como? Através dessa carta. Porque o apóstolo Paulo ele estava preso. Não tinha como ele ir até Filipe, na igreja de Filipe naquele momento, naquela circunstância, não tinha como. Mas tinha como ele enviar uma carta, tinha como ele enviar uma provisão para a igreja de Filipe, da parte de Deus. Então ele fala, ele queria trazer essa ciência à igreja de Filipe, porque a igreja de Filipe era uma igreja que bancou, ajudou o ministério do apóstolo Paulo, a igreja que amava o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala que quando ele estava pregando lá em Tessalonicense, a igreja de Filipe não enviou não somente uma vez, mas ele fala que enviou 2 vezes ajuda, recurso para ele, para bancar o seu ministério lá na igreja em Tessalônica. Porque a própria igreja de Tessalônica não ajudou o apóstolo Paulo, porque quando o apóstolo Paulo estava lá, a igreja de Filipe ajudou, e quando ele precisava de alguma coisa, ele mesmo falou que ele trabalhou, ele fazia tenda, ele era fazedor de tenda, assim é narrado em Atos dos Apóstolos. Então o apóstolo Paulo, para prover um sustento para ele, quando estava lá em Tessalônica, a igreja de Filipe o ajudou, e quando precisou, ele também trabalhou para não ser pesado a ninguém. Então agora ele quer trazer a ciência, foi o versículo de número 12 que nós lemos, que ele fala: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que coisas me aconteceram. Tá? Ele queria trazer a ciência aos filipenses que coisas aconteceram com ele na sua caminhada, na sua pregação do Evangelho, da Palavra de Deus. Coisas antes haviam acontecido, mas nós temos que entender, um fato importante é que essas coisas acontecem com o apóstolo Paulo, mas nós entendemos que pela Palavra de Deus, que essas coisas não detêm o apóstolo Paulo, essas coisas não fazem ele parar. E logo eu entendo que hoje em dia, não somente hoje em dia, já há um tempo, que qualquer coisinha, nós podemos ver que tanto o crente mimado, qualquer coisinha o crente para, qualquer coisinha o crente desanima, qualquer coisinha o crente está desfalecendo. Por quê? Porque não tem muitas vezes as suas forças, as suas raízes em Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo que provê para nós. Porque ele fala bem lá mais na frente, ele tem a certeza, ele tem a convicção que pela oração da igreja e pela provisão do Espírito Santo de Deus, que é o versículo 19, isso redundará para ele em libertação da vida dele. Então ele tem a certeza que pela oração da igreja e pela provisão do Espírito Santo ele vai ser liberto daquela cadeia. E uma certeza que nós vemos pela palavra de Deus, que quando o apóstolo Paulo ele é liberto das suas cadeias, nós vemos que ele não para, ele não desanima, muito mais, ele vem com muito mais autoridade de Deus para continuar pregando o Evangelho, enviando cartas, abrindo igreja, pregando a palavra de Deus, porque isso não faz ele parar. Então, irmãos, nessa noite eu já queria trazer para mim e para você: não deixa que nada venha fazer você parar na caminhada, porque nós temos a oração, nós temos a súplica do Espírito Santo de Deus, nós temos a provisão do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, provendo para nós uma porta de escape, provendo para nós um alívio, um renovo, uma fortificação para a nossa alma, para nós podermos continuar caminhando na presença do nosso Deus. Eu costumo dizer, como falei na terça-feira, irmãos, não adianta de nada nós como cristãos ficar dando desculpinhas diante de Deus, que Deus não aceita as nossas desculpas. Deus não está nem aí para as nossas desculpas. Não, Senhor, não fiz isso por causa disso, eu parei por causa disso, eu já fiz muito. Deus não está nem aí para as nossas desculpas. Mas Deus quer que verdadeiramente nós nos esforçamos a seguir a Ele. Deus não está nos importando com a nossa desculpa, com a nossa melancolia, mas Deus realmente quer que nós nos quebrantamos em Tua presença. Já pensou que agora o apóstolo Paulo, ele preso, ele começasse agora a dar um monte de desculpa diante de Deus: eu não vou escrever carta, senão pode piorar minha situação, eu não vou mandar carta porque eu já estou aqui aprisionado, já estou aqui contristado. Não, ele não fala nada disso, mas ele tem a certeza que pela oração e pela provisão do Espírito Santo de Deus, isso vai redundar para ele em libertação. Louvado seja o nosso Deus. E nós olhamos, é um espelho para a nossa vida. Nós olhamos como exemplo para a nossa vida, na nossa caminhada.
temos a certeza que Deus vai prover. Temos certeza que o Espírito Santo de Deus vai prover para nós, vai prover para a nossa vida. Então, tendo uma coisa, nós temos que entender, eu e você como igreja do Senhor temos que entender, não vamos dar desculpa, vamos fazer o que tivermos de fazer, vamos botar a mão no arado, o que tiver que botar a mão no arado, porque Deus é que provê para nós, é súplica e provisão do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. É Ele provendo sobre a nossa vida. Então o apóstolo Paulo ele fala, eu quero cientificar, eu quero deixar vocês cientes, tá? De que coisas me aconteceram. Mas ele fala que antes que essas coisas que aconteceram com ele, olha só, coisas aconteceram com ele. E coisas que nós olhamos com nossa ótica de vista foi coisas ruins, porque ele estava preso. Então isso é ruim. Ele está limitado, ele está preso. Mas ele fala que antes que essas coisas aconteceram para ele, mas serviram para o progresso do Evangelho, que é o restante do versículo. Olha só que coisa maravilhosa. E logo nós entendemos que se os inimigos, se a intenção dos inimigos do apóstolo Paulo era calar o apóstolo Paulo, era parar o apóstolo Paulo, era parar a pregação do Evangelho, eles se frustraram. Porque o apóstolo Paulo deixa bem claro que antes, as minhas algemas, antes do que tem me acontecido, serviu para o progresso. O que é progresso? O crescimento do Evangelho. Olha só que nós entendemos, que muitas vezes em situações que nós nos encontramos, ou situações que nós somos colocados, que às vezes é prova evidente para nós, ou para aqueles que estão nos olhando, de perdição, de derrota, de frustração, mas nós temos que entender que Deus, muitas vezes, tem projeto naquilo que está acontecendo na nossa vida. Nós temos que entender que Deus tem provisão naquilo que está acontecendo na nossa vida. Ainda que muitas vezes nós não entendemos no primeiro instante, no primeiro momento, mas nós temos que contar que Deus é o provedor, porque a provisão vai vir de Deus, que a ação vai vir de Deus, porque a intervenção vai provir de Deus sobre a nossa vida, e Deus vai nos usar como canal de crescimento para a propagação do Evangelho, da palavra de Deus naquela circunstância. Louvado seja o nosso Deus. Às vezes, irmãos, pode ser uma coisa ruim, sabe qual coisa ruim? Pode ser numa enfermidade, tá? Porque Deus tem projeto. Pode ser em uma humilhação, Deus tem projeto. E às vezes nós não entendemos, porque olham para isso e é derrota, não é isso? Ah, deve estar em pecado, fez alguma coisa de errado, a mão de Deus está pesando, a mão de Deus está apertando. Mas não é isso, não é isso. É a vontade de Deus, é o querer de Deus, é os projetos de Deus sobre a nossa vida se concluir. Somente temos que entender que a provisão é de Deus, é do Espírito Santo, porque essa certeza que o apóstolo Paulo nos traz. Eu tenho certeza que pela súplica, pela oração de vocês e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então tenho certeza, Deus vai prover naquele lugar de sofrimento da nossa vida. Deus vai prover uma porta de escape para a nossa vida. Naquele lugar que nós pensamos que nós fomos derrotados, Deus vai prover uma libertação, uma porta de escape para a nossa vida. E aquilo vai servir para glorificar a Deus, porque quando Deus, Jesus Cristo, ele passa ali com o seu discípulo, e o seu discípulo olha aquele cego de nascença, logo os discípulos nem pensaram: Jesus, quem que pecou para que ele pudesse nascer assim? Jesus deixa bem claro: nem ele, nem seus pais pecaram, ninguém pecou, mas essa doença é para a glória de Deus. Olha só, essa enfermidade, essa cegueira é para a glória de Deus, tá? Às vezes está passando lá por um deserto grande, um vale grande, mas nós temos que entender que será para a glória de Deus, não para a nossa glória. Louvado seja o nosso Deus. Nós temos que entender que Jesus Cristo, Ele nos liberta, Ele traz libertação em nossa vida, para que nós possamos também levar essa libertação. Mas eu sempre digo, independente da circunstância que nós estamos vivendo, a liberdade está em nós, independente daquilo que nós estamos passando.
Essa liberdade não nos abandona. O Espírito Santo de Deus, provedor, não nos abandona, independente daquilo que nós estamos passando, porque nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja o nosso Deus. Ele não nos abandona. Entendemos que só leva a libertação, entendemos que só libera a palavra de vitória, entendemos que só abençoa aquele que é liberto, porque aquele que não é liberto não libera a palavra de vitória, não abençoa, não leva a libertação para o seu próximo. Porque a gente vê, a Bíblia nos fala também em Atos dos Apóstolos, que havia algum grupo de pessoas que estavam querendo expulsar os demônios no nome de Paulo e no nome do Deus de Paulo. E aqueles cidadãos, eles tomam a coça daqueles espíritos malignos. Por que eles tomam a coça? Porque o espírito maligno já fala. O próprio espírito maligno fala para ele: ó, Paulo eu conheço, o Deus de Paulo eu conheço, mas quem são vocês? Aleluia. Porque quando nós estamos dependentes da situação, passando como o apóstolo Paulo estava preso, o inimigo da nossa alma, ele vai conhecer se nós somos servos de Deus ou não, se nós temos a verdadeira libertação de Deus ou não em nossa vida. Nós possamos estar às vezes lá no fundo do poço, mas se nós continuarmos na libertação de Deus, se nós continuarmos na provisão do Espírito Santo de Deus, o inimigo não toca na nossa vida. E você tem autoridade sobre todo o mal, porque o Senhor nos constituiu e nos deu essa autoridade sobre todo o mal. Entendemos? Sempre que o crente não vive de circunstâncias. O apóstolo Paulo não estava vivendo de circunstâncias. O apóstolo Paulo estava vivendo a provisão do Espírito de Deus sobre a vida dele. Ele estava vivendo a oportunidade de pregar o Evangelho. Ele viu mais uma porta aberta para ele pregar o Evangelho. Ele viu mais uma provisão de Deus para ele poder adentrar lá no palácio romano e pregar a toda a guarda pretoriana a palavra de Deus. Assim a palavra de Deus fala no versículo de número 13. Ele fala: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Louvado seja o nosso Deus. Deus então pega agora o apóstolo Paulo, numa provisão do Espírito Santo de Deus, leva ele preso até a toda a guarda pretoriana. Agora ele começa a pregar o Evangelho, agora ele começa a testemunhar de Cristo aonde ele estava. Porque, irmãos, ele podia se envergonhar do Evangelho, ele podia naquela situação agora se retrair, ele podia agora desanimar de pregar a palavra de Deus, porque ele pregando a palavra de Deus levou até onde ele estava. Então agora ele podia entender que ele não vai pregar mais. Por que não vai pregar mais? Porque ele estava preso pelo Evangelho. Não, muito pelo contrário, ele queria trazer ciência, ele queria notificar os filipenses que isso contribuiu para o crescimento do Evangelho. Por que contribuiu para o crescimento? Porque ele não calou a sua voz, ele não calou a sua boca. Estava numa circunstância ruim de prisão, mas ele não se calou. Glórias a Deus por isso. Porque existem muitas coisas que vêm de encontro à nossa vida, que querem nos calar, que querem nos fazer parar, desistir e desanimar. Mas nós temos que mostrar que nós estamos libertos, nós temos que mostrar que verdadeiramente nós somos livres, nós temos que mostrar que verdadeiramente nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos capacita a levar as boas novas de salvação, independente daquilo que estamos vivendo, independente daquilo que estamos passando. A glória sempre será de Deus sobre a nossa vida. Deus sempre será exaltado. Importa que nós pregamos o Cristo e o Cristo crucificado. Louvado seja o nosso Deus. Temos motivo da desculpa, irmãos? Desculpinha diante de Deus? Não, Deus, eu não falei porque eu estava passando no vale. Senhor, eu não testifiquei do Senhor porque eu estava passando no deserto. E o apóstolo Paulo mais na frente vai falar que o viver
é lucro, no próprio texto que nós lemos mais na frente. Mas o morrer é ganho, é Cristo. Ele está identificando que ainda ele confiava que a oração, ele confiava que a súplica, ele confiava que o Espírito Santo de Deus ia prover para ele uma libertação. Mas ele fala também mais na frente que ele tem a consciência que também que ele, se ele viesse morrer ali naquela cadeia, se ele viesse ser martirizado naquele momento, não foi, mas se ele viesse ser martirizado, ele tinha certeza que a morte dele era lucro, era ganho na presença do nosso Deus. Então isso não é motivo de desculpa para a nossa vida. Sabe, o apóstolo Paulo está falando, sabe o quê? A minha vida está na mão de Deus. Eu vou viver os planos e os projetos de Deus. Se o Espírito Santo de Deus me libertar dessa cadeia, eu serei livre. Mas se o Espírito Santo de Deus também não me libertar e eu morrer aqui, vai ser ganho para a minha alma, vai ser ganho para a minha vida. Local, muitas vezes que nós pensamos que é derrota, o Senhor vai te conceder uma grande vitória, louvado seja o nosso Deus. O Senhor vai te levantar como arauto do Senhor, como boca de Deus ali naquele local. Ainda que seja um local que muitas vezes não te valorizaram, ainda que seja um local que muitas vezes não te deram crédito, ainda que muitas vezes riram de você, debocharam de você, mas a autoridade do Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida, que está te acompanhando. Eles vão ver que verdadeiramente ali vai um ungido de Deus. Louvado seja o nosso Deus. Continua o texto. O apóstolo Paulo fala que pela essa prisão, dessa maneira, pela essa prisão, toda a guarda pretoriana ficou conhecido o evangelho ali na guarda pretoriana. E ele fala, e todos os demais também, não só na guarda, mas todos os demais. No versículo 14 fala, e a maioria dos irmãos, estimulado no Senhor, ele está falando nem estimulado por ele, mas ele está falando, primeiro ponto, estimulado pelo Senhor. O primeiro ponto é esse, estimulado no Senhor. Agora ele fala, por minhas algemas, mas quem estimula é o Senhor. Ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Aí ele fala, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade. Louvado seja o nosso Deus. Então entendemos que as prisões do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo falou uma coisa para Timóteo: Timóteo, não se envergonha do seu encarcerado, que sou eu. Não se envergonha de mim, porque muitos se envergonhavam das algemas que o apóstolo Paulo passava, mas muitos iam ter a cadeia onde o apóstolo Paulo também estava, como Epáfras, como Lucas. Muitos iriam ali visitar, receber do apóstolo Paulo também palavras provenientes de Deus, mas muitos se envergonhavam. O apóstolo Paulo vai narrar que muitos nessa caminhada de retrocesso, de vitórias, nós podemos ver que muitos abandonaram. Ele fala de Demas, amado presente século, o abandonou, e muitos o abandonaram. Mas mesmo assim, nesse abandono humano, nós entendemos que ele também traz pela palavra de Deus que ele nunca recebeu o abandono de Deus. Louvado seja o nosso Deus. Porque às vezes nós podemos estar rodeados por uma multidão, mas às vezes nos sentimos só, nos sentimos tão sozinhos, tão vazios. Mas a certeza que nós temos que ter, ainda que a multidão não nos entenda, ainda que a multidão nos faz sentir só, o Espírito Santo de Deus, ele nos compreende. Louvado seja o nosso Deus. O Espírito Santo de Deus, ele se faz presente na nossa vida. Quando? Toda hora, todos os instantes, porque nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Nós não vivemos de visitação, mas vivemos de moradia do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus mora em nós. E agora muitos pensam que estavam pregando o Evangelho, mas o apóstolo Paulo, ele fala que o importante é que eles estejam pregando por contenda, se eles estejam pregando por inveja, se eles estejam pregando por divisão, por vanglória. Ele fala bem claro, o importante é que Cristo seja pregado. A importância que ele traz para nós é que ainda que seja por inveja, ainda que pregue por vanglória, o
O importante é que Cristo seja pregado. O importante é que Cristo seja exaltado. Porque, irmãos, na caminhada, eu já ouvi muita gente fazer, se o fulano prega, eu também posso pregar. Olha só, isso é inveja, irmão. Se o fulano canta, eu também posso cantar. Isso é inveja. Mas aí o que o apóstolo Paulo fala, não tem problema. O importante é que Cristo está sendo pregado, ainda que ele está com sentimento de inveja, ainda que ele está com sentimento de contenda, mas o importante é que Cristo está sendo exaltado, porque ele quer trazer ênfase, não para ele, não para as suas algemas. Ele não quer se vangloriar dessas algemas, ele não quer se vangloriar daquilo que ele está passando, mas a única vanglória que ele se importa e que apareça na vida dele é a vanglória em Cristo Jesus ser exaltado sobre a terra, ser exaltado sobre a vida dele e de todos aqueles que ouvem o Evangelho. Louvado seja o nosso Deus. Entendemos que quando nós somos libertos, nós andamos na provisão do Espírito Santo de Deus. Entendemos que quando nós recebemos a libertação, e libertação essa que somente Jesus Cristo pode nos dar, nós andamos na provisão do Espírito Santo de Deus, não na nossa provisão. Não é isso que eu queria. Será que o apóstolo Paulo queria estar preso lá em Roma? Não, ele não queria. Mas a provisão do Espírito Santo de Deus e o querer de Deus, ele estava lá, porque Deus tinha projeto na guarda pretoriana. Deus tinha projeto em Roma. Deus tinha projeto do Evangelho ser pregado ali. Quem foi enviado? O apóstolo Paulo. Porque, irmãos, nós vamos entrar, às vezes, em lugar hostis, louvado seja o nosso Deus. Mas não se cale, pregue o Evangelho. Fale da palavra de Deus. Confronte com a palavra de Deus. Porque nem sempre nós vamos pregar o Evangelho para pessoas que concordam que Jesus Cristo é o Senhor. Nem sempre nós vamos pregar o Evangelho para pessoas que concordam que Jesus Cristo é Filho de Deus Pai. Nem sempre vão concordar com aquilo que nós pregamos, mas não se omita. Pregue o Evangelho, porque aqueles que estiverem ser libertos, serão libertos pela provisão do Espírito Santo de Deus. Porque aqueles que estiverem receber a libertação, receberá da parte de Deus. Mas nós somente somos aqueles que anunciamos o Evangelho. Não concorde? Tudo bem. Não tem problemas em não concordar. Mas não se omita. Não seja conivente com o erro. Não precisamos também nos humilhar ninguém. Não precisamos querer sobressair sobre ninguém. Só colocarmos o nosso pensamento, só colocarmos o pensamento de Cristo que reina sobre a nossa vida. É necessário nós fazermos isso. Porque quando o apóstolo Paulo estava preso, ele não se virou segundo o desejo e a vontade daqueles que ali estavam. Não, ele continuou sendo o apóstolo Paulo, o pregador do Evangelho. Assim como Daniel foi levado cativo para a Babilônia, ele não se entregou aos manjares, não se entregou aos deleites da Babilônia, mas muito pelo contrário, nem da comida que tinha na Babilônia ele se alimentava, mas ele fez um jejum ali para com o nosso Deus. Ele não se corrompeu, ele não se corrompeu e deu Deus cada vez mais sabedoria a Daniel. Então não se corrompa com o meio que muitas vezes você está vivendo, não se corrompa muitas vezes com o meio que às vezes você está passando, que é necessário você estar, mas muito pelo contrário, continue com a mente e com a mente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Importa que o Evangelho seja pregado, importa que Cristo seja exaltado. Alguns efetivamente proclamam Cristo por inveja, por fias, querem ser conteiros. Outros, porém, fazem de boa vontade, o que me exalta bem claro. Um faz por inveja, outro faz por contenda, mas tem aqueles que fazem por boa vontade. Louvado seja o nosso Deus. Tem aquele que tem o desejo, que tem o prazer de falar do Evangelho, sabe? De falar de Cristo, de testemunhar de Cristo, porque às vezes nós queremos nos envergonhar, que às vezes, irmãos, no meio que nós vivemos, às vezes a pessoa até pergunta, coisa simples: você é cristão, você é evangélico? Tem gente que se envergonha e fala que não. Até no dia atual, para ter certeza disso.
se envergonha de dizer não sou evangélico, para a glória de Deus. Tenho orgulho de ser evangélico, para a glória de Deus. Eu tenho orgulho de ser seguidor de Cristo, para a glória de Deus. Louvado seja o nosso Deus. Seja na escola, na universidade, no trabalho, na rua, na van, no ônibus, se você foi indagado sobre acerca da sua fé, testemunhe dessa fé. Não tenha vergonha de levar as marcas de Cristo sobre a sua vida. Não tenha vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para aquele que crê. Louvado seja o nosso Deus. Então testemunhe de Cristo, ainda que você seja jovem, ainda que você seja criança, adulto, mais idoso, mas não tenha vergonha do Evangelho, porque senão Cristo vai se envergonhar de você naquele grande dia também. Louvado seja o nosso Deus. Cristo nos chamou, não foi à toa, irmãos, para a sua presença, foi para nós levarmos as suas marcas, levar a marca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 16. Este, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Louvado seja o nosso Deus. Aqueles, contudo, pregam Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa, ele faz uma pergunta. Todavia, o que importa, porque ele está se importando que se viesse trazer tribulações para suas cadeias, que viesse piorar a sua situação aonde ele estava, ele perguntou: o que importa? Não importo com isso, não estou importando com isso, porque se eu morrer é lucro, é ganho, é Jesus Cristo. Se eu morrer por causa disso, eu vou ser vitorioso. Não estou me importando com isso, não estou dando ênfase para isso, não estou sofrendo com isso, não estou angustiado com isso, não estou nem um pouco angustiado com isso, porque o que importa, a pergunta que ele faz: o que importa? Aí ele fala: uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Aleluia. Glória a Deus. Ele fala: com isso eu me alegro e sempre me alegrarei, porque Cristo está sendo pregado. É como eu estou falando desde o começo, a alegria do apóstolo Paulo é Cristo ser pregado, é Cristo ser glorificado, quer por pretexto, quer por vanglória, quer por porfia, quer por inveja, não importa. Ele fala: o importante, Cristo seja pregado. Ou se faz de boa vontade, ou se não faz de boa vontade, não tem problema. Cristo está sendo pregado. Louvado seja o nosso Deus. Cristo é exaltado, irmãos, sobre a nossa vida, sobre a terra. Cristo exaltado. Foi falado nesta noite, Mateus 6, 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nosso Deus. Prioridade do cristão, minha e sua, é reino de Deus. Prioridade do cristão é a justiça de Deus sobre a nossa vida. Essas são nossas prioridades. Testificar das marcas de Cristo, dar testemunho da marca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Não se esqueça disso. Leva as marcas de Cristo sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Sempre me regozijarei. O último versículo nós lemos para nós fecharmos, o nosso horário também já está passando. Porque estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Louvado seja o nosso Deus. Porque a expectativa, a gente vê os outros versículos, a expectativa do apóstolo Paulo, ele queria que ele seria liberto. E nós olhamos pelo texto, ele fala em primeiro lugar que é um fato importante na igreja: a oração. Nós temos que orar, nós temos que interceder uns pelos outros, interceder pela igreja, interceder pelo ministério, interceder por cada vida, por cada ministério individual. Aqueles que está caído, ore por ele, não critiquem ele, ore por ele. Aquele que está doente, ore por ele. Aquele que está desanimado, não critique, ore por ele, para que ele possa se levantar, para que Deus venha levantar a súplica de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele fala: tem certeza, a expectativa dele é essa, que pela súplica, que pela oração, ele fala ainda mais, pela provisão do Espírito Santo de Deus, isso o redundará em libertação. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia.
armas poderosas de Deus em nossa vida. A expectativa do cristão tem que ser sempre em Jesus Cristo. A nossa expectativa tem que prover do céu. A nossa esperança tem que vir do céu. Não é que vai mudar de governo, não é que vai vir um outro governo, não é que vai vir outro juiz, nada disso. A nossa provisão como cristão tem que vir do céu. Portanto que Deus também fala, ore pelas autoridades constituídas. As autoridades que estão constituídas, ore por ela. Provisão vai vir da onde? Do céu. Ore por ela, que a provisão vai vir de Deus. Ore por ele, que a provisão vai vir de Deus. A provisão vai vir de Deus. A provisão vai vir de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque nós, irmãos, em nossa força, em nossa persuasão, não vamos conseguir mudar praticamente nada. Mas a provisão tem que vir do céu. A provisão tem que vir de Deus. É Deus que abre porta, é Deus que fecha a porta, é Deus que provê os meios, é Deus que provê os caminhos, é Deus provê a forma que vai acontecer, é Deus que está provendo. Louvado seja o nosso Deus. Confia nesse Deus, descansa nesse Deus, porque no momento de Deus, na hora de Deus, vai acontecer. Louvado seja o nosso Deus. Pela súplica e pela provisão do Espírito Santo de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo e sobre a nossa vida. Aleluia. Irmãos, nós servimos um Deus provedor. E servimos um Deus que Ele nos dá uma garantia, que a própria carta aos Filipenses não fala, no capítulo 1, também no versículo 6, ele fala, estou plenamente certo, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não estamos sozinhos. Ele dá certeza que aquele que começou a boa obra vai terminar. O Senhor não deixa a obra pelo meio caminho. Nós podemos deixar, mas o Senhor não deixa. O Senhor bota tijolo, o Senhor faz a fundação, bota tijolo sobre tijolo, faz o cintamento, bate a laje, bota o acabamento, vai revestir na casa, vai terminando a casa, faz a pintura. E esse terminar da obra até o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fala que está plenamente certo que ele começou a boa obra a terminar. E ele começou a boa obra na nossa vida. E eu tenho certeza que até o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai terminar, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmão, esteja no vale, esteja no deserto, esteja em um lugar que você não queria estar ali, mas creia na provisão do Espírito Santo de Deus, tá? Creia na provisão de Deus sobre a tua vida e que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus Cristo. Uma benção de pão para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.